Senhor, galera, nós estamos aqui com mais um Entre Irmãos Podcast para você e desde já quero agradecer a sua presença aqui conosco em mais um episódio. Você que, só a título de curiosidade, que a gente é bom sempre relembrar, né? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, saiba que a gente tem a rádio, né? Rádio Conquista Web. Você consegue acompanhar o programa pela rádio, pelo aplicativo ou também pelo site. Só jogar lá a Rádio Conquista Web, você vai conseguir acessar e ouvir a gente, beleza? Você que já está pela rádio, você também pode nos acompanhar pelo YouTube. Vai lá, digita Entre Irmãos Podcast, que vai aparecer lá uns 20, 25 vídeos nossos lá, beleza? Aí você vai lá, assiste todos eles, maratona. E esse daqui também, você deixa o like aí, comenta, beleza? Ao longo da entrevista vai estar passando na tela aqui um dos nossos patrocinadores, que é o Adilson Júnior Arte. Se você estiver precisando de algum cartaz para a igreja, qualquer situação que é visual, arte visual, ele trabalha com isso, ele faz o que precisar. Eu tô com um canal no YouTube, tô precisando da thumbnail, ele faz. O menino é bom. Fala lá que você veio pelo Entre Irmãos Podcast, que ele vai te dar um descontinho maneiro, beleza? Eu sou o Victor Paz, nós estamos aqui entre irmãos e quem vai apresentar o nosso entrevistado de hoje não sou eu, é meu irmão Felipe Paz. Felipe. Pode ser, gente, tudo bom? Sou o Felipe Págio e hoje a gente tem um convidado especial, um amigo nosso aí. Ele é bom. Ele que é diácono e também tem um livro. Ele tem, cara. Liderando no Deserto. Está conosco aqui Lucas Matias. Seja bem-vindo, meu amigo, ao Entre Irmãos Podcast. Amém. Agradecer a Deus, agradecer a vocês por essa oportunidade, por esse projeto de estar aqui com vocês. Que Deus possa alargar essas fronteiras, esse projeto possa crescer grandemente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Em nome de Jesus, vai ser um programa produtivo. Amém, querido. Tamo junto, Luquinho. Luquinho que é um amigo nosso aí, a gente já se conhece há bastante tempo, né, Lucas? Isso. Essa caminhada. Mas, Lucas, vamos começar aí, cara. Hoje você tem se destacado aí nessa questão da pregação e tal. Só que, às vezes, as pessoas veem você em cima do altar e não sabem que você tem um começo, você tem um início, você tem uma trajetória. E a gente quer falar um pouquinho disso. Como é que foi esse início? Da onde surgiu esse desejo? Você se inspirou em quem? Eu sei que você olhava pra mim e o Vitor pregando e pensei, algum dia, brincadeira. Mas como é que foi, cara? Conta pra gente. Então, além de um chamado, né, que tá por trás de todo esse enredo, vamos colocar assim, o chamado ele é primordial na nossa vida. E uma hora ou outra, esse chamado ele sempre vai vir à tona, essa chama ela sempre vai florescer na nossa vida. Então o ministério que a gente exerce hoje é fruto de um chamado. Mas como você disse, quem vê a gente no altar, né, não sabe o que a gente passa. Então eu tenho 20 anos de idade, novo ainda. Eu sou criado pela minha avó, Dona Teresa. Graças a Deus não tenho uma referência hoje. Além das muitas que eu tenho fora de casa, eu tenho uma grande referência dentro de casa, que é a minha avó. E assim, após o meu nascimento, meu pai foi para um lado, minha mãe para um outro, e a minha avó foi o pilar da minha vida, que ela me criou desde criança, desde quando eu saí do hospital. Fui amamentado pela minha tia, e minha avó tomou a iniciativa, o posicionamento de cuidar de mim. E lá dentro de casa era eu e a minha prima que minha avó cuidava desde muito, muito pequeno. Então, a minha avó, como eu disse, ela é a minha referência de oração, a minha referência de busca. E um dos primordiais motivos de, graças a Deus, que a gente não é merecedor de exercer o ministério hoje, vem das orações da minha avó. Sim. Orações de uma mulher que abriu mão até dos seus próprios projetos para acreditar nos projetos dos netos que ela tem. Então, minha avó é a minha influenciadora. E assim, hoje a gente exerce o ministério, mas claro que durante essa caminhada foi muito, muito aprendizado. Pela minha idade ainda muitos aprendizados virão. Tudo começou muito cedo na minha vida, né?
desde adolescente, esse chamado de pregar sempre ardeu no meu coração, mas a perspectiva era diferente, né? De um adolescente para um jovem hoje. E o que me influenciou muito a querer exercer o ministério foram as pessoas que me incentivaram, me ensinaram a pregar sem falar, Lucas, olha aqui, segue esse passo. Eu mesmo observando as pessoas exercendo o ministério, me ensinou, me incentivou, como você disse, até brincou no começo da transmissão, eu e o Vitor, na verdade é a verdade, porque quando eu era adolescente, vocês já estavam exercendo o ministério, já estavam pregando. Eu acompanhei por diversas vezes Felipe em várias agendas, então é um alimento que a gente tem na nossa vida. Tem pessoas que falam que usam uma frase: melhor andar sozinho do que mal acompanhado. É até uma verdade, mas a gente precisa de influenciadores para a gente crescer, tanto ministerialmente, tanto na nossa vida secular. E em meio às dificuldades que eu vivenciei, assim, eu quase não consigo olhar para essas dificuldades, né? Quase não consigo. Claro que a dificuldade está na nossa história, mas eu prefiro olhar para uma visão diferente. Olhar para a consequência dessa dificuldade, né? O que veio a te tornar hoje, né? Isso aí. Um amadurecimento. Sim. É porque as pessoas, por exemplo, a minha sogra, antes de me conhecer, ela, quando eu estava começando a conversar com a Thaís, que é a minha namorada, ela olhou para mim e falou bem assim: o que você tá querendo com a minha filha? Um cara de 35 anos de idade tá querendo o que com a minha filha? Eu, opa, calma. Calma aí. Eu acabei de fazer 20 anos. Ela, o quê? 20 anos? Então as pessoas, elas olham pra mim e falam assim: cara, tem 35 anos de idade. Porque as coisas aconteceram bem rápido não, novo na minha vida, né? Quando eu era mais novo. E foi até bom pra mim, porque hoje eu falo muito que, por exemplo, se você me colocar num caminho que só um cara de 35 anos consegue ir, eu também consigo ir. Porque o que aconteceu na minha adolescência, na minha infância, foi primordial para que com 20 anos de idade eu esteja de pé até hoje, confiando, acreditando não só no ministério, mas no futuro profissional, numa construção de uma família. Sim. Então tudo isso que aconteceu foi bastante primordial para minha vida. Com certeza. Mas aí, eu lembro que você tinha, quando você começou com esse parte da sua história, e teve um momento ali que, pô, cadê o Lucas? O Lucas começou pregando, e depois, cadê o Lucas? O Lucas sumiu. Ninguém mais viu o Lucas. Às vezes, quando eu mandava uma mensagem: você, Lucas, como é que tá? Não, tô bem e tal. Deu um período de desânimo ali. Sumiu. E o que houve, cara? Então, o que acontece? Eu sou nascido e criado no Evangelho, né? Certo. 18 para 19 anos, acho que foi de 17, não me lembro muito bem qual era o período, mas acho que era entre esse 18 anos. Eu tomei uma iniciativa, que eu tinha saído da casa da minha avó para morar com meu pai, e aí não tinha dado muito certo nessa época. Aí o que eu fiz? Como não tinha mais outras portas para ir, eu falei: vou ir para casa da minha mãe. Eu morava um pouco distante, e aí tomei essa atitude de morar com a minha mãe. E no morar com a minha mãe estava vivendo um período de fria espiritual muito grande, e ela estava muito abatida. Ao invés de eu chegar como uma ajuda para minha mãe espiritual, eu deixei aquela frieza me abater. Então, aos 18 anos de idade, eu tomei a iniciativa de não ir mais para a igreja, de tomar essa atitude, 18, 19, e eu lembro que eu fiquei 6 meses fora da igreja. Fiquei uns 6 meses assim, sem ter... Tinha até vergonha, como você disse, mandar uma mensagem e não respondia. Então tinha vergonha de, assim, ter um relacionamento com os amigos que eu acompanhava na ministração, que eu cresci vendo. Então para mim era muito, muito difícil manter esse relacionamento. Mas graças a Deus, eu lembro como se fosse a noite passada que passou. Eu entrei na igreja, em Bandeirantes, na Assembleia de Deus, e eu lembro que o pastor estava ministrando uma mensagem, eu sentado, e sabe aquele filme que você vê que você quer saber o que vai acontecer no filme? Foi exatamente essa cena.
E quando eu me dei conta, eu nem me vi levantando. Eu já estava lá na frente, retornando para Jesus. Coração queimando, chorando. Eu lembro que eu tava com uma camisa social jeans e aquela camisa foi toda encharcada. E não era suor, era lágrima mesmo. E foi uma experiência grande pra mim, mas eu fiquei esse tempo, uns 6 meses, 7 meses fora da igreja. E eu acho que essas marcas, essa cicatriz aí, vai formando nosso caráter. Eu não acho que muita gente fala assim, é necessário você ir pro mundo, mas se nesse período que você tá lá, acontecer alguma coisa, você pode perder até sua salvação. Sim. Eu não acho necessário. Mas se passou, cara, vira experiência. Isso aí, isso vai ser uma experiência. Sim. Vai ser alguma coisa que vai te ajudar. E hoje eu tenho certeza que isso te ajuda. Foi primordial pra mim também, porque, por exemplo, eu fui morar com a minha mãe, aí em 6 meses, algo incrível. As coisas que Deus faz em 6 meses, o casamento da minha mãe de 15 anos acabou. Aí, porque quando eu fui morar com a minha mãe, morava com ela e o meu padrasto, que ela era casada, 15 anos. Sim. Aí acabou o relacionamento dela, o casamento dela, e eu tive que morar de aluguel com a minha mãe, só eu e ela. Então, a minha mãe acreditava em mim uma responsabilidade muito grande. Sim. Entendeu? Você era bem novo também, né? Isso, estudava ainda. Minha mãe trabalhava como doméstica. Eu cheguei um tempo o meu cartão de escola ficava com a minha mãe para ela ir trabalhar e eu ia para a escola a pé. Caramba. Que eu passei uns 4, 3 meses com a minha mãe, muito difícil. Sim. Difícil mesmo de escolher se eu comia ou se dava para ela comer. Não aconteceu muitas vezes isso, mas teve uma ocasião que foi muito assim, muito difícil mesmo. E como o Felipe falou, é tudo aprendizado. Sim. É claro que Deus não queria que eu trilhasse esse caminho, mas já que foi uma escolha, Deus permite eu aprender com as minhas escolhas erradas. Então hoje para mim é crucial ter passado por essas aventuras, né, vamos colocar assim. Pô, eu acredito que, igual ele falou, não que fosse necessário você passar. São escolhas, você arca com as consequências das escolhas. Porém, da mesma forma que quando você começou, você olhava pessoas e via referência, aquela questão de observar, hoje você é um cara que está sobressaindo aí no meio de muitos a questão da pregação. Sim. E, cara, tem gente que tá vindo agora, adolescente, vindo de baixo, que vai olhar e vai falar, olha, eu vou observar o Lucas, porque ele é um cara que tá se destacando, sabe? Uhum. E aí, por meio disso, você acaba se tornando uma referência também para outras pessoas. Sim. E, cara, sei lá, dá alguma situação que um rapaz desse tá passando a mesma coisa que fez você parar naquele momento, aí isso chega até você tem uma experiência pra contar pro cara, sabe? Sim. Cara, ó, você não precisa ir por aí e tal. Então, tipo, não que fosse necessário, mas podemos usar essas experiências ruins pra fazer com que pessoas tenham experiências boas, pô. A Bíblia é repleta disso. Você não vai ver só a história de fulano agiu corretamente, venceu e pá. Não, a gente vai ver história como a mulher de Ló, pô. Não tem um fundo bom pra ela. Mas a gente aprende com a história ruim dela, sabe? Uhum. Então, tipo, mesmo as partes ruins, eu acredito muito que tem um propósito de aprendizado bom pra alguém. Que a gente tenha que sofrer ela, né? Você tem uma ideia que só aprende com coisa boa, né? Por exemplo, se meu pai é bom, eu vou ser bom. Mas não, se meu pai é ruim, eu tenho que ser diferente. Bom. Entendeu? Um exemplo, né? Sim. Então, você aprende com coisas ruins. Tudo ligado com a maneira como eu enxergo as coisas, né? Isso é até um amadurecimento. Aí, negão, então você passou esse período aí, dificultoso, voltou pra casa do pai. E esse retornar aí, foi quando que deu aquele... Não, agora eu vou voltar de vez, vou buscar e pá. Como o Vitor disse, a gente tem que arcar com as nossas consequências, né? Sim. Então, voltar para a igreja requer uma logística muito grande. Sim. Tem uma logística que está por trás de voltar para a igreja. Porque a administração da igreja tem as suas responsabilidades. Com certeza. Então eu acho que foi um dos processos mais difíceis da minha vida. Certo. Que você volta, né? E como volta, quando você está no mundo, você tem as suas escolhas ali e não são as melhores escolhas. Então quando você retorna, você tem que arcar com aquilo que você cometeu.
Então, a disciplina, né, que a gente tanto fala, Sim. passei a minha coisa disciplina. Coisa Tem boa é um texto disciplina. que fala que ela é pra... Hebreus 12:11. Fala aí. Fala que, a princípio, a disciplina vem a ser triste para quem tá... Parafraseando, Sim, né? aham. Para quem recebe, mas depois ela gera vida. Isso. Cara, E quando eu retornei, para mim foi difícil esse tempo. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tava com esse anseio de retornar, eu andava na rua e Deus me mostrava textos bíblicos e me dava revelação em cima do texto. Andando na rua, eu lembro como, chega a arrepiar, eu lembro como se fosse hoje. Andando na rua e Deus me dá versículos assim, sem abrir a Bíblia na rua, e Deus me dava uma revelação em cima do texto. E eu perguntava para Deus, por que essa experiência se eu não posso usar? Não tenho como usar agora, estou no mundo, como é que eu vou usar? E ali era um incentivo de Deus para me lembrar, trazer a memória, o chamado, a responsabilidade para voltar. Então, por exemplo, agora pensa você integrado no reino novamente, só que agora você não pode exercer mais, porque você está parado, você tem que esperar esse tempo, entendeu? é um processo. Tem que esperar esse processo, essa administração para você voltar. Então, eu sentava no último banco da igreja e só sabia chorar. Só sabia chorar. E 6 meses parecia que eram 6 anos. Eu me lembro uma noite de terça-feira que eu iria voltar em comunhão, reunião de membro. Aí, na época, o pastor... Pode citar o nome do pastor? Pode. Pastor Samuel, que é um pai pra mim. É um pai de... Não tem... Pastor Samuel é fenomenal, cara. Um pai de verdade. Nesse dia que eu iria voltar na terça-feira, ele não me apresentou. Ele queria ver como estava a minha mente. Eu estava lá atrás, e ele não citou meu nome. E ele já tinha conversado comigo, terça-feira você volta. Nossa, você volta terça. Ele não citou meu nome, e eu lá atrás. Aí o que aconteceu? Nessa situação, eu ainda não tô integrado como membro. O obreiro tinha por obrigação me tirar de dentro da reunião. Sim. Que agora porque entendeu? Reunião é de membro. Isso. Você não estava integrado ainda. O obreiro me tirou da reunião de membro, eu fiquei do lado de fora, eu falei, vou embora. Aí, andando da rua da igreja da minha casa, eu falei, pra mim não dá mais. Acabou. Não dá mais. Tá me matando. Aqui é o ápice, não dá, não tem como. Aí, logo em seguida, eu cheguei em casa, eu lembro que eu nem entrei em casa, fiquei sentado na escada. Pastor Samuel é a prova disso, Deus é a prova disso. Quando eu sentei na escada, 5 minutos, o pastor Samuel chegou. E ele chegou e sentou na escada como se fosse um amigo meu de rua, mano. Tranquilo, tipo, pegou e pum. De terno, sentou do meu lado na escada. E falou bem assim, eu queria só te testar. Foi o que Deus me pediu. Toma. Porque quando eu tava dentro da igreja na reunião, eu pensei comigo, não, eu vou gritar aqui. Pastor, eu tô aqui. Sim. Eu pensei comigo, vou gritar, é meu dia de voltar, meu coração tá ansiando por isso, quero fazer parte do corpo novamente. Pelo vale já. Aí ele sentou do meu lado e falou, só queria te testar e mais nada. Terça-feira que vem você tá integrado ao corpo, à membresia da igreja novamente. Mano, na escada eu chorei como se fosse uma criança, mano. Com uma criança assim do lado do pastor. E eu lembro que nesse dia ele falou bem assim, você é o pilar da sua casa. Porque meu pai também estava vivendo um tempo espiritual muito ruim. Sim. E ele falou, você é o pilar da sua casa. Você está voltando, vai ser integrado ao ministério novamente como membro. E a partir de agora você é o pilar da sua casa. Sim. Então a responsabilidade foi muito grande. Então esses altos e baixos que a gente vive, essas tristezas que a gente passa, esses episódios assim que a gente vive na questão do reino, é muito eficaz para a nossa vida. Infelizmente hoje a gente percebe que, por exemplo, muitas pessoas que passam pela essa mesma situação que eu vivenciei, de se afastar, e claro, não é um pensamento de julgar a pessoa, alguns líderes falham nessa questão de não mostrar para aquela pessoa que está voltando novamente, que ela precisa passar por aquele processo. Sim. Aquele tempo, não estou falando de 1 ano, 6 meses de disciplina, mas que aquela pessoa precisa passar por esse processo de
eu errei lá atrás e tô pagando aqui aquilo que eu fiz. Sim. Então, Entender que é algo bom, não é ruim. isso, entendeu? É pra gerar vida, cara. É, realmente. Então, pra mim, esses 6 meses, hoje são cruciais pra minha vida. Esses 6 meses que foi uma administração do reino pra minha vida muito grande. Muito grande. E o reino tem essa logística, né? Aquele texto bíblico que fala: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. Mas essa vontade boa, perfeita e agradável também faz a gente chorar, faz a gente sofrer, porque o reino não é só alegria. O reino traz sofrimento pra gente. Mas o apóstolo Paulo diz que aquilo que está sobre vir é bem maior do que o sofrimento momentâneo e passageiro. Sim. Então, passar por esse processo na minha vida foi muito gratificante. Muito. Na hora tem aquele período momentâneo ali que no momento você pensa, poxa, será que isso nunca vai passar? Uma dificuldade, mas depois que passa, que você analisa mais distante da situação, você percebe, pô, eu sou forte, o Senhor me fortaleceu, passei uma baita, mas olha aqui, como que eu amadureci. Tô de pé. Sim. Não, e te deixa humilde, né? Te faz ser humilde. Sim. E também eu acredito que faz você entender muito a maneira como você deve agir quando por exemplo, um membro da sua igreja, ele Passa pelo mesmo processo. Passa pelo processo da disciplina. Aí depois eu acredito muito, tem aquele momento que, cara, durante esse momento é o momento que a pessoa se sente... Eu nunca passei por isso. Sim. Mas eu acredito que é o momento que a pessoa se sente meio culpada, meio envergonhada, sabe? Uhum. Vai no culto, fica meio retraída, aí sai, sem falar com ninguém, pá. Pô, é o momento que você fala, cara, eu passei por isso, eu sei o que ele tá sentindo. Pô, vou lá, dar um abraço, converso com o cara, pá. A pessoa se sente mais à vontade. Mas eu acredito, cara, não sei. Mas eu acredito que o momento mais difícil nessa disciplina, talvez eu esteja errado, você confirma pra mim, é ver as pessoas cearem e você não poder, cara. Eu não vou dizer que é um constrangimento, que Sim. por si a ação ela te constrange, Sim. mas é muito difícil, cara. Pra gente que valoriza essa celebração que é a Santa Ceia, é difícil você ver o seu irmão ceando e você sabe que você não pode cear naquele momento, que você ainda tem que esperar o seu processo para ser integrado ao corpo de Cristo novamente. Eu comentei isso porque eu lembro que uma vez a gente tava lá na sede Bela Aurora, e aí a gente tava lá, pá, tranquilo, e a gente cultuando, a gente ficava geralmente em pé lá atrás, e aí cultuando, alegre e tal, aí chegou na hora da ceia, eu viajei também e falei, ué, mano, vai cear não? Ele, pô, não tô podendo não, tô na prova. Aí, rapaz, o semblante dele mudou, mano. Que tipo assim, ele ficou triste, cara. Eu falei, vixe, mano. Não, Vitinho foi uma pedrinha só. Uma pedrinha mas Mano, mas dentro desse período a gente já vai falar como que você iniciou pregando logo depois disso e tal. Uhum. Dentro desse período, eu vejo, não sei se você que vai me confirmar, uma coisa muito boa dentro do período de disciplina. Que isso molda a vida de um pregador. 6 meses que você está em disciplina, você não tem oportunidade, você não participa do corpo de Cristo, você pode adorar a Deus à vontade, entendeu? Uhum. Um fato que meu pastor ele sempre fala, meu pastor é meu pai, você sabe. Sim. Que ele sempre fala o quê? Crente que está em disciplina continua crente. Então ele tem que continuar vindo no culto. Com certeza. Tem muita gente que está em disciplina, some da igreja. Sim. Não, é um período que você está passando. Então nesse período aí de 6 meses, uma coisa muito interessante que eu acredito que você passou é ouvir. Muito. E todo pregador precisa ouvir. Porque quem não ouve não está apto para subir em cima do altar para pregar. Não, essa é um parâmetro de não só de ministerial, mas de vida, né? De vida. Porque para mim até hoje tem que continuar ouvindo. Para mim ser um engenheiro civil tem que passar por 6 anos, 7 anos de faculdade. Então é uma logística muito grande. Mas quando se trata do reino, da vida ministerial, parece que é um pouco mais difícil, né? Sim. Porque a gente está ali, a gente sabe que é o chamado que Deus tem na nossa vida. Eu acho que até para quem canta, quem exerce o ministério da adoração, por exemplo, você tá ali vendo a pessoa adorando e você
Você sabe que você só pode ser ministrado, você não pode ministrar naquele momento. Então, foi crucial para minha vida ouvir esses 6 meses. Eu ouvi muito o pastor Samuel, ouvi muito o presbítero Dani Rose, ouvi muito pastor Adão ministrando nesses 6 meses, diversos pastores, graças a Deus. Eu lembro que nesses 6 meses, o pastor Samuel priorizava, ó, você tem que estar aqui dia de terça no culto, dia de quarta nas irmãs, quinta-feira no culto público e domingo você tem que estar aqui. Tem que estar todo dia praticamente. Eu sempre gostei da terça-feira, o culto de ensino, nunca faltava. Nesses 6 meses, só ficava ali. E é claro que dentro desses 6 meses teve um mês aqui, outro ali, que eu falei, gente, não dá não. Não tá dando mais. Tá. Mas sempre... Até pelo período que você tava na juventude ainda, né, cara? Sim. E esse tempo aí... 18... Então. Foi uns 18 anos. Foi nesse período aí de 18 anos que eu venci essa... Não, pro jovem, né? Na flor da idade, você... É meio inquieto, né, o cara? É meio inquieto. Por exemplo, eu fui até muito elogiado por alguns líderes nessa época, porque justamente na flor da idade... você não quer ficar parado. A última coisa que a nossa geração quer é ficar parado. Ficar parado é incômodo para as pessoas hoje. Isso aí. Então, você tá parado ali vendo que todo mundo tá fluindo e você tá naquele momento de tá parado, que a sua obrigação agora é só ouvir mais nada. Sim. Às vezes é difícil, mas Não, ainda mais hoje, tipo, cara, você tá parado, você não quer mais. Hoje, você não quer mais ficar parado. Tem um monte de igreja que te recebe você da situação que tá, pô. E bota você lá em nem cima. liga pro seu pastor, nem fala. Um dos maiores medos do pastor Samuel na época era essa, entendeu? Porque eu visitava algumas igrejas e ele falou, você não tá num período bom para visitar a igreja. Você tem que ser alimentado na sua casa, entendeu? E realmente, vários pastores vêm pra cá e tal. Vem pra cá, não, aqui você não vai... Bobeira, essa disciplina está passando. Sempre vai ter, né, cara? Mas agora vamos entrar no ponto. Como é que foi aquele primeiro contato com a ministração? Como você começou a pregar? Como é que foi esse processo aí? Rapaz, olha só, eu lembro... me convidaram, né, pela primeira vez para pregar em Bandeirantes, no culto de adolescentes. Sim. Eu lembro até hoje, o Willis e a Juliana, que fazia parte dos adolescentes na época, me convidaram. Eu lembro que no domingo de manhã, depois da escola dominical, o Willis chegou, você vai pregar hoje? Vixe. Como assim, varão? Como Vigia? assim? Vigia? Aí eu falei com ele, não tô preparado não, cara. Não tô preparado. Aí ele falou bem assim, não, você vai pregar hoje. Hoje é você que vai pregar. Aí eu falei, mas em cima da hora assim, ele falou, E eu lembro assim que nesse dia foi... A mente só tava voltada para aquilo ali, para a frase que ele falou, você vai pregar hoje. Meu Deus. E eu nunca tinha pregado, né? A primeira vez que você tá indo pregar. Eu lembro que a igreja estava cheia. Aí eu estudei uma mensagem sobre Abraão. Uhum. Eu lembro quando aquele período em que Abraão tá indo oferecer Isaac em sacrifício, né? Eu preguei 12 minutos. Eu estudei, eu acho que o domingo todo e preguei 12 minutos. O pastor Samuel gravou o tempo que eu ministrei. Né? Dava um rios. 12 minutos. E eu ainda tive a infelicidade de falar. Ao invés de falar que Sara era estéril, eu falava que eu repetia várias vezes. E Sara era fértil. Sara era fértil. Você trocou, mas na sua mente tava que ela não podia gerar filho. É o nervosismo, mas eu tava... Aí depois que, rapaz, o Lin falou comigo. Rapaz, você tá falando que você tava pregando que Sara era fértil. Meu Deus, cara. 12 minutos. E eu lembro que depois dessa ministração, o presbítero Rose me chamou assim no meio do culto, não estava acontecendo ainda. Ele me chamou, mandou ajoelhar lá na frente e fez uma oração pela minha vida. E essa oração marcou muito o meu ministério, minha vida. E ele fez aquela oração assim, do nada fez aquela oração, ajoelhei lá. Eu acho que a partir daquele momento ali, sim, nasceu uma... Claro que eu não saí dali pregando, mas foi... Nem podia, né? Processo. Processo. Eu sempre falo Davi quando ele recebe
a promessa, ele é ungido com 16, 17 anos de idade, Sim. como rei. Mas da promessa até o cumprimento da promessa é um tempo chamado processo. Ele voltou pro pasto Sim. para cuidar de ovelha, ele vai lá alimentar os seus irmãos. Uhum. E nesse período aí, ele é caçado por Saul. Nesse período aí é um processo. Sim. Até ele assumir o trono, meu irmão, o tanto de coisa que ele passou. O tempo é... Então tem muita gente que recebe a promessa, né, velho? O tempo é o maior Mas ensinador. demora Sim, muito você vê. até... quer muito rápido o cumprimento. Sendo que é obrigado a passar por um tempo chamado processo. o tempo, ele é... Eu acho que o tempo é a maior ferramenta de ensinamento que a gente tem, é o tempo. Sim. Porque o tempo, ele lapida a gente de uma forma completa. Tá Deus... ligado? A gente deu vai ter um episódio sobre o ser cheio do Espírito Santo. Uhum. E dentro da parte fruto, tá muito ligado Sim. ao tempo. Sim. Ó, longanimidade. Paciência. Uhum. Entendeu? Isso são fruto, é o fruto que tá ligado ao Gera tempo. pelo Tipo, tempo também, né? cara, Você- tem coisa que você só vai aprender se você for paciente. Sim. Tem coisa que você só vai aprender se você for longânimo. Se Uhum. você tentar cortar o tempo. Tem É, essa é, questão, né? A gente nem precisa usar aquele texto de Eclesiastes 3 para falar a respeito do tempo. Se a gente for parar para olhar, os grandes líderes que se levantam, vamos colocar no Antigo Testamento, o tempo foram cruciais para a vida dele. Não. Sim. Cruciais. Joquebede esconde Moisés na beira do rio Nilo, mas Moisés só lidera o povo depois de anos, De anos. depois de aprendizado, passou pela escola do Egito. Então o reino, na verdade, o reino. Eu gosto muito de usar essa aplicação sobre o reino. A logística que o reino tem, ela é totalmente contrapartida do que 70% da nossa geração exerce hoje. Né? Porque a gente conhece pessoas que apareceu ontem e hoje já tá no... Porque Tá no auge, tá no pregando, auge. pá. Só que tem um Entendeu? porém, cara. Eu não sei se você tem esse mesmo aparenta, pega a mesma coisa que eu pego. Aparece hoje, pá, some. Some. O pastor Marcos Paulo citou uma coisa e eu levo pra minha vida. Eu me coloco. Porque Citou eu não, onde? citou aqui. Aqui, então vai lá, ver do Marcos Paulo lá. Ele citou aqui e eu levo pra minha vida porque eu já fui assim também. A gente é muito imediatista. Sim. Eu já sofri muito com mediatismo. O pastor Samuel falava muito comigo: rapaz, você é imediatista. Calma. Se as coisas não estiver acontecendo na hora que você quer. E é verdade. A gente... tem gente que apareceu agora, uau, sumiu daqui a pouco. Então o processo, a preparação é bastante crucial para nossa vida. O tempo, né? O tempo ele vai amadurecer e, cara, eu lembro sempre como exemplo, quando eu vou falar disso, a questão quando meu pai ia me bater, na adolescência ali, eu não fazia nada, ele me batia todo. Brincadeira, gente, eu aprontava pra caramba. Aí, ele ia bater, tipo, ele falava assim, ó, eu acho que é padrão, é frase de pai. Quando vira pai, já vem com download com essas frases. Aí ele falou assim, ó, hoje você não entende, mas quando você for grande, se for maior, se tiver mais idade, você vai entender. E aí, cara, hoje realmente entende. Porque tem coisa que só o tempo vai te ensinar, cara. Você vai ver a necessidade, você fala, cara, por isso que meu pai era tão duro, por isso que meu pai falava, ó, isso aí, não, hoje você não vai não. Do nada. Tranquilo, daqui a pouco, não vai não quero que você vá nesse lugar não. Sim. E aí você não entendia, cara. E aí você vai entender depois de um tempo. Porque tem coisas na nossa vida hoje que a gente não tem maturidade. Cara, você pode ter a experiência que for, mas tem coisa hoje que a gente não tem maturidade pra entender. Não tem. Que a gente vai ter ao Lá na longo do frente. tempo. É verdade. A gente vai ser ensinado com isso. Eu gosto de José. José, quando ele conta o sonho pros seus irmãos, pô, talvez ele pensa que era próximo, o cara já vai falando e tal, que os irmãos vão ficar em volta dele. Mas que processo que ele passou, né? Sim. Vai ter processo. Eu falo sobre José aqui. José é um dos é um exemplo de superar o tempo, né? Perseverança. De perseverança. O Vitor falou do seu pai. Meu pai usava uma frase que era bem assim: eu não tô criando filho pra ser moleque. E eu perguntava, gente, eu tô
nasci e cresci no evangelho, como é que meu pai tá falando? Eu não tô criando filho para ser moleque. Meu pai via que mesmo na igreja, as atitudes que eu tinha como adolescente, claro, todo adolescente tem seu período difícil de lidar de comportamental. Meu pai já via lá na frente. Se ele continuar assim, vai ser prejudicial para a vida dele. Então hoje eu entendo. Na época você achava, pô, meu pai é muito chato, cara. Vai ficar me chamando de moleque? Eu não sou moleque, não. Mas hoje foi crucial pra minha vida. Esse eu não te criei pra ser moleque, realmente me criou pra ser homem, né? Sim. Então faz todo sentido. Eu vejo como a maior experiência, claro, Cristo, no sentido que você vê Jesus aos 12 anos ensinando aos mestres da lei no templo. Então você vê que Cristo ele tinha capacitação, mas ele só exerce o ministério muito tempo depois. São aos 30 anos de idade, né? Exatamente, ele tem capacitação, beleza, mas tem coisa que vem com o tempo, cara. Sim. Não quer dizer que, eu tenho a capacitação, eu tenho conhecimento. Mas, cara, você só vai poder aplicar porque o tempo vai te ensinar como aplicar o conhecimento para cada pessoa. Cara. Isso. E Jesus ali, aos 12, ele aparece no tempo fazendo bar mitzvah, né? E só poderia assumir o ministério aos 30. Você acha que Jesus, antes dos 30, não tinha capacidade para começar a exercer? Ele tinha. A capacidade só que ele é o maior, a capacidade. maior respeitador do tempo, é o próprio Cristo. Cristo. Entendeu? É o próprio Cristo. Então ele sabe respeitar o tempo. Então aí pregou, teve essa primeira experiência, pregou outras vezes. Como foi a primeira vez pregando fora ali? Isso é bom. Isso é boa. Cara, eu não me lembro assim o primeiro contato pregando fora. Eu lembro, acho que o segundo, que foi na igreja de um amigo também. Graças a Deus, nessa experiênncia, nessa segunda, acho que era a segunda, terceira experiência, a igreja não estava cheia, que eu tinha uma dificuldade de pregar com a igreja cheia. Sério? No começo, né, tremia muito. E eu lembro que eu preguei sobre Maria. Foi sobre Maria e Marta. Aquela mensagem simples que você, na minha mente, era uma mensagem sensacional, mas numa simplicidade. E eu lembro que aconteceu um episódio muito, muito legal, que foi até um aprendizado para mim também. Eu estava na parte de baixo da igreja e o pastor mandou abrir a Bíblia, eu acho que foi em Tessalonicenses. E todo mundo abriu a Bíblia em Tessalonicenses. E eu fiquei folheando a Bíblia. Fiquei bem assim, caçando Tessalonicenses. Uns 5 minutos. Na sua Bíblia não tinha, não. Na Bíblia não tem não, irmãos. Tiraram. E nada do pastor começar a ler. Quando eu levantei a cabeça, ele tava olhando pra minha cara, esperando eu achar Tessalonicenses. Não, na mente do pastor. Não, esse não é o pregador. Esse é o pregador. Esse é o pregador de hoje? Rapaz. Foi muito. Mas na pregação deu tudo certo? Eu sempre pregava 10 minutos, 15 minutos. Então, na minha mente estava dando tudo certo. Eu não sei para quem estava ouvindo. Geralmente as pessoas começam em casa, né? E depois fora. E comigo me colocaram para começar fora. Eu já comecei fora, eu fiquei, meu Deus do céu. Foi na sede. Já começou pregando na sede. Eu acho que eu lembro. Rapaz, foi tipo assim, foi a irmã Genilda na época, cara. Eu lembro. Ela me colocou contra a parede umas 2 vezes. Aí eu fugi, tá ligado? Eu falei, vou não. Aí eu não tava presente, mas eu vi foto, eu lembro. Falei, não, que ajudou muito ele. Ele pregou bem ainda, cara. O que ajudou muito era os evangelismos. Aproveitava o momento de evangelismo para pregar. Treinava, evangelismo da madrugada, do hospital. Eu treinava, pegava mensagem e pregava pros caras. Tinha os caras lá, a gente tava no pão, fazia oração e tal. Sei lá, tinha uns 3, 4, 5 caras lá. Aí falei assim, quero deixar uma palavra pra vocês? Aí a gente pegava e aplicando o texto. Como se eu estivesse na igreja. Na igreja. Pra na hora lá, filho, vai fluir normal. Sim. Buguei aqui. É porque me veio 2 perguntas na mente. Vai virar meme. Qual que eu vou perguntar? Vou falar do livro. Empresta ali. A câmera tá em mim, Zizi, bota em mim aí, fazendo favor. Liderando no deserto. O deserto, perdão. Liderando o deserto. Lucas Matias, tem uma foto feia dele aqui. O livro é bacana. Cara, como que veio essa ideia de fazer esse livro?
Então, esse livro foi lançado dia 30 de janeiro, agora, desse ano. E esse livro foi um mistério na minha vida. Aí talvez você pergunte, por que mistério? Eu fiquei todo ano de 2021 escrevendo esse livro, em silêncio, sem contar pra ninguém. Claro que o pastor Patrick, que é meu professor de grego, ele já escreveu, ele tem 2 livros escritos, se eu não me engano. Então, quando nasceu essa vontade no meu coração, eu falei, Deus, como é que eu vou escrever um livro? Tudo bem, a gente prega, mas como é que eu vou escrever um livro? Não tenho essa estrutura para escrever um livro. E eu lembro que Deus me orientou a pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia. E Deus já tinha me dado o tema, que é liderando o deserto. Só que na minha mente não tem como. Eu lembro que eu consultei pastor Samuel, pastor Adão, consultei pastor Eliel e consultei pastor Aziel na época. Consultei esses 4 pastores. Referência forte, tá? E todos eles falaram bem assim, não, porque na minha mente eu pensava, eu preciso de uma faculdade para primeiro escrever um livro. Sim. Preciso ser formado. E todos eles falaram, não, você não precisa de formação. Você precisa dominar o assunto que você vai escrever e você precisa ser lúcido naquilo que você vai escrever. Para que qualquer classe que vá ler, entenda. Isso. E o pastor Adão, vou usar essa expressão, veio de 2 solas. Toma. Falou bem assim, eu lembro que eu desci na sede, conversar com ele, ele falou bem assim, mas qual é a sua intenção de escrever um livro? Você quer aparecer? Você quer... Eu falei, eu tremendo já, não, pastor Adão, não. Um projeto que Deus colocou na minha vida, eu lembro, no início de 2021 isso, projeto que Deus colocou na minha vida. Ele falou bem assim, é de Deus? Então vai. E eu lembro que o pastor Adão falou, qual é a ferramenta que você precisa? Eu falei, pastor, eu preciso de uma orientação de como faz e tal. Um lápis e um papel. Aí eu lembro que eles me incentivaram tal, a fazer. E fiquei uns 2, 3 meses nessa... Será que faço? Será que não faço? E foi incrível que Deus me incomodava muito. E uma das coisas que Deus me incomodava era não falar pra ninguém. Sim. Eu acho que a intenção de Deus era surpreender algumas pessoas, principalmente que estavam à minha volta, casa e tal. E eu começava a escrever, sentava na frente do computador, e o tema estava aqui na minha cabeça, mas eu não sabia, vou escrever sobre quem, sobre o quê. E aí eu lembro que foi numa quinta-feira, quarta quinta-feira, era meio de semana, eu sentado na frente do notebook, não tinha nada digitado, só tinha um tema, liderando o deserto. E Deus me fez abrir a Bíblia e de primeira mão assim, me veio José, Moisés e Josué, essas 3 lideranças. Eu comecei a digitar, fui digitando, lendo a Bíblia e vi um monte de informação na minha cabeça. Montei os tópicos ali. Sim. Fui montando e aí eu comecei a escrever sobre José, Moisés e Josué. Comecei a digitar. Aí uns 3 meses digitando, Deus mandou parar de digitar e eu fiquei uma semana assim. E eu tenho uma experiência com um modo de me relacionar com Deus muito grande. Por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, qualquer hora eu posso começar a chorar. Do nada. Qualquer hora eu posso começar a chorar. E Deus fala comigo através de lágrimas. Eu não sou aquele cara de pular, de rodar, nada contra. Mas Deus fala comigo sentado chorando. Eu tenho essa intimidade com Deus, essa particularidade com Deus. Eu lembro que eu comecei a chorar na frente do notebook. Comecei a chorar. E não descia nada. Deus falou, você vai tirar 2 personagens do livro, do contexto. Vai tirar Josué e vai tirar Moisés. Aí aquela treca de delete, né? E fui deletando assim, ó. Deletei tudo. Aí eu lembro que quando chegou, tipo assim, tinha uma frase da biografia de José. Aí eu apaguei tudo sobre José também. E Deus começou a me dar tudo novo a respeito de José. Sim. E eu fui escrevendo. Aí nesse tempo, digitando tudo, eu liguei pro pastor Patrick, que é meu professor, e pedi-lhe algumas orientações. Como ele tem livro, ele foi me dando as orientações de como fazer, as pessoas que eu tinha que entrar em contato para fazer a gramatização do livro, a correção,
a questão da produção também, né? Ele me mandou o contato da gráfica, da produtora, da editora. Aí eu lembro que uma vez Deus me fez provar de algo muito experiente, muito gratificante para minha vida. Porque eu queria passar essa informação para outra pessoa, um amigo meu, que é pastor também. Queria passar para ele, e aí eu mandei mensagem para ele e ele demorou visualizar e responder. Aí eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração: apaga a mensagem. Aí eu questionando Como Deus, assim? mas eu preciso dessa orientação de passar para essa pessoa. Eu lembro que Deus me falou bem assim: você não precisa da armadura de ninguém, você precisa da sua armadura. E Deus me fez entender nitidamente fazendo menção de Davi. Sim. Quando Saul apresenta as suas armaduras para ele. Perfeito. Deus me fez entender isso. Você não precisa das suas armaduras. Aí eu entendi qual era o propósito do silêncio. Porque se eu passasse o projeto para alguém, iriam vir ideias novas em cima do projeto. Ou aquele famoso, eu ajudei. Eu ajudei. Tem muita gente que é assim, tipo, eu ajudei, só Entendeu? conseguiu porque eu tava lá. Isso. E aí foi um ano escrevendo isso aqui, escrevendo um livro, o tema Liderando o Deserto. E eu lembro que Deus usou uma pessoa para falar comigo, que eu ainda não tinha formulado a capa, não tinha formulado nada, o projeto estava só em arquivo. Sim. Deus usou uma pessoa para falar comigo, uma irmã para falar comigo, que Deus iria me ferir em cima do livro. Em cima daquilo que eu escrevi, Deus ia me ferir, Deus ia me provar. E hoje eu estou vivendo essa provação em cima daquilo que eu escrevi. Porque o tema, né, liderando o deserto. A intenção aqui, se tivesse Moisés e Josué, era falar de um deserto geográfico e uma liderança que lidera o povo. Sim. A intenção, a proposta que Deus queria para o livro, para a minha vida, era falar a respeito de José e os desertos que José enfrenta para exercer o governo. Sim. Não de um líder que está com o povo no meio do deserto, mas de um líder que ainda não exerce, ele é líder. Agora deu para entender no deserto e no deserto. Isso aí. Ele já é um líder. Tá nele o chamado. Mas ele só exerce quando ele enfrenta o deserto. Sim. Entendeu? E eu lembro que nasceu uma frase no meu coração quando a minha perspectiva era falar sobre falar sobre Moisés e Josué. A frase que tinha nascido na minha cabeça é: a dificuldade de um líder. Você vê isso em Moisés, não era liderar o povo. A dificuldade do líder era liderar a dificuldade que estava por trás do povo. Sim. Porque a logística não era com o povo, era aquilo que o povo reclamava, sentia a falta do Egito. Então Sim. eu falei, não, então eu tenho que falar sobre Moisés e sobre Josué. E Deus apagou essa frase da minha cabeça. Só depois eu fui lembrar dessa frase novamente. E eu falo sobre José. Tem até um tema aqui que eu gosto muito, que é mente de governo. Uhum. José exerce a mente de governo antes de ser governante. Então, dentro da casa de Potifar, a Bíblia fala: onde ele coloca a mão, prospera. Na casa de Potifar, no cárcere. No cárcere. Então, Verdade. é uma obra simples, um projeto muito simples. São 52 páginas, mas é um projeto que Deus colocou na minha vida. E aí, como que as pessoas fazem para adquirir? Então, hoje, eu fiz 150 cópias na primeira remessa. Todas elas acabaram, tem apenas essa unidade. E a próxima remessa deve estar pronta final do mês agora. Nós estamos no dia 15, final do mês. O Marcelo, que é o produtor, deve me entregar a segunda remessa. Entrar em contato. O meu Instagram tem aqui na capa. Você pode falar aí também. Não, mas a seu pessoa Instagram. não tem. Você tem que falar o seu Instagram. É verdade. Mais um que vai virar meme. O meu Instagram é @MatiasLucasOficial. Meu Facebook, Lucas Matias. Consegue acessar aí, mandar Então, mensagem galera, no direct. Vai lá, escreve lá Matias Lucas Oficial, isso mesmo no Instagram, e fala: vim pelo Entre Irmãos. Isso aí. Quem sabe não tem uma promoção. Quem sabe Claro, com certeza. tem um desconto aí. Usa o Luquinha, Entre estamos Irmãos. chegando mais um final aí. E, cara, gratificante conversar contigo. Fazer Muito aquele bom. joguinho de palavra com ele também. Cara,
Você tem alguma pergunta? Acho legal fazer, mas como você, cara, você tem 20 anos de idade, você é um cara muito novo, tá prestes a casar aí. Se Deus quiser. Não conseguiu. Como que é o nome da varoa? Conseguiu. Thaís Paiva. Deus deu muita coragem nela. Deus deu muita, Thaís é muita força pra ela. um pilar na minha vida também. Aí, tipo assim, nesse meio, cara, você com certeza se destaca, é bem visto em algum ponto. Eu queria, em vez do... Tá, a gente pode fazer um jogo de palavras, mas antes, queria que você deixasse uma mensagem direcionada pra nossa geração, pros nossos jovens, sabe? Tipo assim, se você quiser apontar direto essa câmera aqui, ó, pode ficar à vontade, deixa uma mensagem direcionada para eles. Eu acho importante eles terem uma base assim. Beleza. Então, a mensagem que eu posso deixar para as pessoas da minha geração, que talvez passaram até pelas mesmas dificuldades que eu, ou até maiores dificuldades, é que vale a pena enfrentar essas dificuldades de cabeça erguida. Cada processo que a gente vive, cada pessoa, até as pessoas que desacreditam da gente, são cruciais para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E a palavra para a minha geração é essa: vamos tomar os nossos posicionamentos diante de Deus, dar valor às ferramentas que Deus entregou na nossa mão, seja para pregar, seja para cantar, para evangelizar, para ser um líder. Nunca abra mão daquilo que Deus colocou na sua mão, daquilo que Deus colocou na sua vida, para ser pilar da sua casa, pilar da sua família. Nunca abra mão, porque Deus vai usar aquilo que você tem, aquilo que Ele te deu, para você ser uma grande referência, tanto na sua família, tanto no meio dos seus amigos, na igreja que você congrega, para os seus líderes. Você vai ser uma grande referência e eu tenho certeza disso. Se você não acreditar, você é a pessoa primordial para que tudo isso aconteça na sua vida. Se você não acreditar, infelizmente ninguém pode acreditar que isso pode acontecer na sua vida. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Um forte abraço. Top, muito bom. Muito bom. Vamos fazer o joguinho? A gente fala uma palavra e aquilo que você define essa palavra para você. Amém? Acho que a gente fez com o Marcos Paulo, a gente faz com algumas pessoas. Amém. Quer começar? Vamos começar então, ministério. Ministério é abrir mão de muitas coisas para exercê-lo. Top. Amor. Amor é único. João 3,16. Ele nos ama. Top. Por amor a todos. Isso aí. Novamente, tempo. Tempo, maturidade, necessidade e um pilar primordial para nossa vida. Deus na eternidade colocou a gente no tempo, né? Não foi à toa. O tempo é crucial para nossa vida. Verdade. E Pra finalizar? pastor. Amigo, Pastores, né? amigos, pilares também para nossa vida. Primordialmente meu pastor hoje. Eu tive pastores cruciais na minha vida, mas meu pastor que também é meu sogro, é um cara assim excepcional. Então, pastores, um abraço para todos os pastores e aproveito para mandar um abraço para todos os pastores, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Show. Top, perfeito. Show, galera. show. Chegamos Esse foi aí. mais um episódio aqui no Entre Irmãos. O Lucas tá aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, querido. Sou muito imensamente grato. Não só pela entrevista, pela amizade também. Deus te abençoe. Amém. Sempre. Nós estamos aí, finalizamos. Vamos encerrar com a oração, né? Estamos de praxe. Lembrando, curte, compartilha, comenta. Você vai ajudar a gente. Posso isso fazer aí. algo rapidinho? Pode? Mandar falar o endereço da minha igreja, posso? Pode, fica à vontade. Aquela mano. ali. Gente, eu congrego na Assembleia de Deus Olha Unção, em Vila Velha, no bairro Santa Mônica, Avenida João Mendes, em frente ao Banco Cicobi, do lado da Igreja Quadrangular. Você que quiser participar dos nossos cultos, terça, sexta e domingo, nós temos essa programação. Você será muito bem-vindo. Nós somos pastoreados pelo pastor presidente, pastor Romildo Pereira, e pela pastora Jerusa Paiva. Eu quero te fazer esse convite, você que tiver um tempo, você que não está congregando,
Você que está congregando, peça autorização ao seu pastor. É verdade. E faça um convite pra gente. O canal da nossa igreja no Instagram é Assembleia de Deus Olha Unção, no YouTube também, Olha Unção. Você fica à vontade lá para seguir o nosso canal e seguir a nossa página no Instagram. Beleza? Top. Vamos orar então? Bom, bora aí pra encerrar, gente. Senhor Deus Pai, louvado seja o teu Sim, nome, Deus, glorificado Deus, seja o teu glorificado. nome nos céus, na Bom, terra. Senhor, nós te agradecemos Jesus. por essa entrevista, ó Pai, por essa experiência que nos foi passada desse jovem pregador Lucas. Senhor, abençoa aquele que está nos ouvindo. Dê um dia abençoado. Pai, dê uma noite abençoada e que a tua presença nunca venha faltar no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.